Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu ia desistir de continuar com o canal porque, tipo assim, eu tô passando um momento muito difícil da minha vida. Eu tô fazendo aquela velha repaginada que a gente tem que fazer com relação a fazer algumas amizades, encerrar certos ciclos e começar outros. E eu também não tô muito bem de saúde, eu tô com uma gripe, possível dengue, garganta doendo e tal. Mas eu sou uma pessoa que não paro nos meus objetivos. Aí semana passada eu não gravei o vídeo porque foi muito corrida. E aí essa semana eu decidi gravar. E eu pensei em desistir, parar com tudo. Só que hoje de manhã, quando eu fui vender chocolate, teve um rapaz que comprou chocolate de mim e ele disse assim, olha, eu queria tanto ser igual a você, ter essa desenvoltura que você tem pra falar. Uma vez eu peguei uns negócios pra vender, mas eu não consegui falar. E aquilo tocou no meu coração. Se ele tem essa dificuldade, eu creio que tem certas pessoas também que têm. Então eu já abri aqui pra vocês o que eu vou falar hoje, que vai ser a respeito do meu trabalho. Que a ideia é para poder conseguir ajudar o maior número de pessoas. Como eu falei anteriormente, aqui no canal vamos tratar vários temas, então hoje é a respeito disso. Pessoal, apesar de ter inúmeras formações, eu sou assistente social, sou técnico de segurança do trabalho, sou psicanalista, porém, eu trabalho com a venda de chocolates nas ruas. Quando eu comecei a fazer a faculdade de serviço social, eu precisei começar a vender doces nas ruas. E o que acontece? Para isso, eu tive que simplesmente colocar minha vergonha no bolso, a minha timidez e ir para as ruas. É aquela famosa frase, vai, e se der medo? Vai assim mesmo. E no início, eu era extremamente tímida e eu era extremamente bloqueada, sabe? Todo ser humano, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Ele tem mais ou menos os mesmos bloqueios. Então eu quero perguntar para vocês, se vocês quiserem escrever aqui embaixo para mim, qual que é o bloqueio de vocês? Porque o bloqueio de vocês tem a ver, não sei por onde que eu olho aqui. Pessoa aprendendo, né? Sozinho, então, mais difícil ainda. Mas vamos voltar para cá. O bloqueio de vocês, ele tem intimidade com o propósito. O que eu quero dizer? É o seguinte, o meu bloqueio, eu tinha um bloqueio de necessidade de aprovação, eu tinha um bloqueio de medo, e esse medo, ele entrava dentro dele a rejeição. E eu tinha um ego muito alto, eu me preocupava com o que os outros iam achar de mim. E o que acontece? Eu tinha essa necessidade de aprovação, tudo que eu pensava, eu tinha que perguntar para alguém e achar alguém para concordar com aquilo que eu pensava, porque senão eu não ficava em paz. E essa rejeição que eu tinha é uma coisa mental. Na verdade, eu nunca fui rejeitada, mas eu tinha esse complexo de inferioridade, a baixa autoestima, e junto com isso, nossa, eu vou ser rejeitada, eles não vão aceitar. E o meu ego era assim muito grande, porque eu estudei tanto, né? Como que eu vou para as ruas vender doce, sendo que eu sou tão capacitada, sendo que eu sou tão sou muito bonita, mas eu tão bonita assim, vou vender na rua, vou ficar ouvindo não das pessoas, como assim, né? E aí eu comecei a vender para pagar o curso de serviço social, na época, doces artesanais. Eram uns doces muito lindos, gente, eram uns doces, essa aqui é minha gatinha, Nina, eram uns doces artesanais, lá de Ilhéus, só que era um produto que na época tinha muito a ver comigo. Por quê? Eram doces com açúcar, Nina. Eram doces com açúcar, doces com leite, com glúten.
E na época eu pesava 150 quilos, que é um outro tema que eu quero abordar com vocês. E por eu pesar, ela gosta de uma câmera. E por eu, desce aqui, amor. E por eu pesar 150 quilos, eu não gostava de comer saudável, eu gostava de comer doce mesmo, carboidrato mesmo. Até hoje eu gosto, mas hoje eu tenho uma mentalidade que eu consigo driblar isso aí. E os meus doces, eles eram uns doces tão bonitos que não precisava despertar pena nas pessoas para as pessoas comprarem. Mas eu não tinha tirado essa chave. Eu pegava o boleto da faculdade e colava na caixa dos doces e vendia falando que era para pagar a faculdade. De fato era. E aí, muitas pessoas, elas não compravam porque elas queriam os doces. Elas compravam para me ajudar na faculdade. E eu tinha uma amiga que ela falava para mim que eu não precisava fazer isso, porque os meus doces eles eram lindos, eu tinha que agregar valor no meu produto. Essa minha amiga, ela é empreendedora. Já teve loja, hoje ela trabalha com vários apartamentos, ela tem vários imóveis, então ela trabalha para vive por renda, né, passiva, digamos assim. Ela vive em prol dos aluguéis. Mas mesmo assim ela continua trabalhando, ela vive trabalhando, ela vende Renaudet, vende várias coisas. E eu não tinha esse senso, né? Porque eu não tinha mente de empreendedora, pra mim era só pra pagar a faculdade mesmo. E assim, esse curso de serviço social, infelizmente, não é muito valorizado, mas é uma coisa que eu amo, é uma paixão que eu tenho. Eu tenho essa vocação, sabe? Eu ainda não consegui trabalhar na minha área, é o meu sonho conseguir, porque eles exigem experiência para tudo. Eu não tive a oportunidade de trabalhar sem ter experiência. Inclusive, o meu estágio, ele não foi remunerado. É uma área que, infelizmente, ainda é um pouco complicada. Mas eu peguei e consegui formar, pagando a minha faculdade, vendendo os doces. E eu terminei e eu fiz 2 pós-graduações. O que acontece? Quando eu terminei, eu peguei e fiquei um tempo só estudando, né? Nas pós eu fiquei um período somente estudando. Quando eu terminei, eu descobri um produto incrível, que é o que eu trabalho hoje, que é um chocolate artesanal e orgânico, lá de Ilhéus também. Esse chocolate, ele é um produto que faz muito bem para a saúde. Por quê? Ele tem 85% de cacau, mas gosta de uma câmera. Ele tem 85% de cacau, ele não tem lactose, não tem glúten, e a gente trabalha com vários tipos de castanhas. E aí eu peguei e consegui ter um processo de emagrecimento, que é uma aspiração que depois eu vou contar para vocês. E hoje eu procuro comer da forma mais saudável possível. Os doces, muitas pessoas me xingavam. Nossa, você tá vendendo porcaria, tá vendendo açúcar para as pessoas. Você tem que trabalhar com um produto que vai levar saúde e não doenças, porque de fato o açúcar branco, ele é muito maléfico para a saúde. E eu não tinha tido essa noção toda ainda, sabe? Desse benefício, porque eu não fazia comigo, então eu vendia, era só para vender a faculdade, eu achava que estava bom. E nem sabia que eu podia ter uma empresa, eu poderia ser empresária nesse ramo, porque eu não sabia absolutamente nada. Às vezes eu saía pra rua para vender meus doces e a pessoa falava não pra mim, nossa, já acabava com o meu dia. Eu não sabia separar, por causa desse bloqueio de necessidade de aprovação, eu não sabia separar que a pessoa ela não tava falando não pra mim, ela tava falando não pros doces. E assim, desculpa. E assim, muitas vezes a gente vai sair para vender, até hoje acontece, mas na época acontecia mais, porque é incrível esse negócio de energia. Então, assim, a minha energia era muito baixa, então eu passava ela para as pessoas. E muitas pessoas me tratavam mal, não era todo mundo que tratava bem. E eu levava pro lado pessoal. Gente, não é com a gente. Muitas pessoas, elas não descansam, igual o livro de Provérbios fala, né?
que os ímpios, eles não descansam enquanto não fazem mal para alguém. Então tem gente que é má mesmo, e tem gente que não, que gosta de humilhar, e tem gente que às vezes não tá no bom dia. Tem gente que não conseguiu ter a consciência ainda de que nós estamos aqui para fazer diferença no mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então a gente tem que fazer diferença, não importa se a gente está num dia bom ou num dia ruim. Então, para essas pessoas que não têm essa consciência ainda, eu procuro levar o máximo de paz e tranquilidade e entender que não tem a ver comigo. Às vezes trata mal, mas não é por mim, é porque ela não está bem, ela não consegue separar. Então a gente que tem essa mentalidade mais evoluída, que a gente possa conseguir separar essas coisas e levar o bem para a pessoa. Quantas vezes, desce aqui, mamãe, quantas vezes eu, pelo meu jeito de ser com as pessoas, de estar sempre sorrindo, de mesmo que estar com dor, eu estou levando a alegria, procurando levar a alegria. Teve gente que eu cheguei perto para oferecer e a pessoa estava mal e a pessoa saiu feliz de perto de mim, a pessoa saiu sorrindo de perto de mim. Então, e outra coisa, eu ofereço, por exemplo, para você, você não quer, mas o outro compra, e o outro que compra, ele, muitas vezes, ele supre, sabe, esse não que foi dito por essa outra pessoa. Aí, no início, eu vendia despertando essa dor nas pessoas, através do boleto da faculdade colado na caixa. Depois, eu não sabia como fazer, mesmo com os chocolates, mesmo tendo superado a obesidade e trabalhando no ramo fitness, levando saúde e gerando alegria para as pessoas, eu ainda não tinha girado completamente a chave de tudo. Eu comecei a vender nos bares. Por quê? Nos bares, na minha cabeça, eu achava mais fácil. Porque as pessoas, elas estão ali sentadas num momento de distração. Eu achava mais tranquilo do que vender de dia, igual eu vendia quando eram os doces, né? Os doces eu vendia eles de dia. Só que eu fazia de uma forma que eu tirava o foco do produto e eu passava o foco para mim. O que eu quero dizer? Eu ia muito bonita, eu ia muito arrumada, não precisava daquilo tudo, porque perdi o foco do produto e o foco passava a ser eu. E eu tive durante muito tempo muita dificuldade com homens. Eu tinha uma carência, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, sobre carência. Por isso que eu falo que o meu canal, ele tá tudo entrelaçado aqui, uma coisa com a outra. Tem espiritualidade, trabalho, superações, tudo dentro. Não dá pra me falar de uma coisa sem falar de outra. Eu tinha uma carência exorbitante dentro de mim. Eu não conseguia, eu não tinha um amor próprio muito desenvolvido e eu não conseguia não falar não. Então eu saía para vender meus chocolates, mas eu saía muito bonita, porque essa foi a forma que eu aprendi, muito arrumada, e não preciso disso tudo, porque chama atenção pra ti e tira o foco do chocolate. E eu conhecia muitos homens, e esses homens já aconteceu de inúmeras vezes. Ah, tem quantos chocolates? Ah, tem 50. Eu compro todos se você ficar aqui um pouco comigo. E eu vendia. Eu não tô aqui pra poder mentir pra vocês. Eu tô aqui pra ensinar vocês a trabalhar através da minha superação. E aí a pessoa comprava, ela não comprava por causa do chocolate, ela comprava por causa de mim. E eu não tinha ainda a mentalidade empresária. E aconteceu muitas vezes. Eu não fazia nada demais, mas eu sentava com a pessoa, dava atenção pra pessoa. E muitas vezes, gente, tem muitas pessoas que estão nos bares sozinhas, elas estão só precisando de alguém pra conversar. Só isso que elas precisam. E eu sentava e dava essa atenção para essas pessoas. Só que aquilo ali acabava que, não foram todas as vezes, mas uma vez ou outra eu já me envolvi com homens de bar. E homens que não tem nada a ver com o meu propósito de vida. E a gente não pode fazer alianças com quem não tem os mesmos princípios que nós. E o que acontece? Depois de um tempo, eu, mesmo cheia de medo, porque à noite eu era totalmente confiada que eu ia vender. Eu tinha certeza que eu ia vender. Mas depois de um tempo eu entendi que é a gente viver na dependência do Senhor. Então, o meu trabalho, ele tinha completamente, que era meu bloqueio, ele tinha completamente
Ele era completamente ligado ao meu propósito de vida, que é o quê? Eu nasci para levar a glória de Deus. Eu sou dependente de Deus. Então, não se trata hoje somente de vender o chocolate, de vender saúde para as pessoas, de vender um produto bom para as pessoas, mas se trata de, como eu falei no início, a pessoa às vezes está num péssimo dia, mas com o meu sorriso, com a minha paz, eu consigo levar alegria para essa pessoa. Por mais que a pessoa às vezes não tenha dinheiro para comprar e tenha vontade, eu trato a mesma pessoa que compra 10 como a pessoa que compra nenhum e fica só com vontade porque às vezes não tem dinheiro. Já cheguei a dar chocolate para as pessoas porque é uma forma também de divulgar o produto. Você fazer amostras do seu produto, colocar ele em saquinhos e distribuir. Olha, você não tem dinheiro hoje, mas toma aqui um pedacinho, experimente, dá um cartão, o cartão ajuda demais. Quando você tiver, você compra. E aos poucos, esse bloqueio de necessidade de aprovação, ele foi sendo diminuído, ele foi sendo extinguido da minha vida. Às vezes eu chegava num lugar e o lugar era muito arrumado e eu me sentia inferior. Porque o que os outros vão achar? Então, assim, eu passei a fazer o que eu fui chamada para fazer e sem preocupar com o que os outros vão achar. E esse medo, o medo é uma coisa que a gente tem que enfrentar todos os dias, eu não vou mentir para vocês. Só que existe apesar de ser psicanalista, existe um lema, digamos assim, para Skinner, que chama reforço, estímulo, resposta. Por exemplo, a minha gatinha, ela tá ali. Ela vem, aí fica um pouquinho, aí eu desço, coloco ela no chão. Ela vem de novo, eu coloco ela no chão. Ela vem de novo, eu coloco ela no chão. Eu tô ensinando pra Nina que aqui não é o lugar dela. Então, o que eu quero dizer? Toda vez que você reforça um comportamento, aquele comportamento fixa. Então, todas as vezes que eu tenho medo, eu oro. Eu falo, Deus, eu sou completamente dependente do Senhor. Me dá a sua coragem, me dá a sua força, me dá a sua paz para eu cumprir a minha missão no dia de hoje. E passei a vender os chocolates nas ruas de dia, tirando o foco totalmente de mim. Aí eu coloco geralmente uma camisa branca. O branco ele me favorece muito, acho que é porque eu trabalho com comida, com chocolates, então ele me favorece muito. Quando eu não tô de branco, eu visto um uniforme que eu criei, que é da cor de chocolate, com a nossa logo e tudo certinho. Então eu profissionalizei o negócio. E quando dá essa falta de medo, essa falta de coragem, eu finjo que eu tenho coragem e eu vou. Como um peixinho, que a gente pode ver aqui. Ele tá usando aquela parte do tubarão, mas ele é um peixinho. Então, de tanto ele reforçar esse comportamento de que ele tem coragem, de que ele é solto, de que ele não precisa da necessidade da aprovação das pessoas, de que ele não é rejeitado, porque nós não somos rejeitados, nós somos filhos amados. Então, a gente está reforçando isso vai se tornando real. Quero contar para vocês como que a minha empresa nasceu. A minha empresa nasceu de uma mulher lá de Ilhéus que eu vendia balinhas nos bares, era R$2 a balinha. Aí, um pacotinho com balinha. E ela falou pra mim assim, balinha não dá tanto dinheiro, começa a vender chocolate. E foi um tempo que quando eu vendia, parei de mexer com os doces e comecei a vender balinha. Aí ela, porque eu já tava procurando emagrecer, então eu comia os doces. Então eu parei pra não comer. E aí ela me apresentou esse chocolate.